A gente está acostumado a ouvir que são apenas os fundos imobiliários que fazem o pagamento de dividendos mensais, mas também existem algumas ações que fazem o pagamento dessa forma. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre isso. Então, se você quer saber quais são essas ações, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente partir para a parte onde eu vou te mostrar quais são essas ações, a gente precisa entender, falando agora com você que não sabe muito bem o que são ações, a gente precisa entender o que são ações. Ações nada mais são do que pequenos pedaços, participações de uma empresa. E quando você compra uma ação, basicamente você se torna sócio daquela empresa. Só que excluindo essas três ações que eu vou estar dizendo aqui para você, em geral, o resto das ações listadas em bolsa não fazem o pagamento de forma mensal, assim como os fundos imobiliários. Isso, na verdade, é uma exceção. Essas três empresas são uma exceção, já que, em geral, a maioria prefere fazer pagamentos a cada 3 meses, algumas a cada 4 meses, algumas apenas 2 vezes por ano. Tem empresas que fazem apenas o pagamento ali de forma anual, ou seja, uma vez apenas por ano. Mas, Gabriel, quem define isso? Quando a empresa vai pagar e quanto a empresa vai pagar? Basicamente, as próprias empresas definem isso. O valor que elas vão distribuir ali de dividendos para os acionistas e quando elas vão distribuir esse pagamento. E basicamente essas três ações que eu vou passar aqui para você fazem parte de um setor extremamente perene, que na minha opinião, assim como o setor de água e saneamento e o setor de energia elétrica, estão entre um dos setores mais importantes, talvez, de você ter na sua carteira, que são setores extremamente essenciais para o dia a dia, não só nosso, pessoa física, ou se você tem uma empresa, pessoa jurídica, mas de toda a economia do Brasil. Por quê? A gente precisa essencialmente de água, serviço de água e saneamento, então um serviço extremamente perene. A gente precisa da mesma forma das empresas de energia, fornecendo, distribuindo, então um setor extremamente perene. E essas três ações que eu vou passar para você são do setor bancário, que assim como esses outros dois setores que eu acabei de dizer, um setor extremamente essencial, não só para a gente, pessoa física, pessoa jurídica, as empresas, mas para a economia do Brasil de uma forma geral, um setor extremamente essencial. E sem mais delongas, a primeira ação aqui é do Banco Itaú, aqui ITUB4, ação preferencial, final 4, uma ação do Itaú, ITUB4, custando R$ 39,60, dividend yield dos últimos 12 meses, 8,84%. Aqui a gente vem nesse filtro YTD, Year to Date, que mostra do primeiro dia de janeiro, dia 1 de janeiro, até a data de hoje. E aqui está um ponto, ó. A gente vai puxar aqui para ele mostrar para a gente. 1,27% do dia 1º de janeiro até hoje, dia 16/5, que ele mostra aqui em cima. Vamos puxar aqui no filtro, ó. Um ano a gente já vai ver a diferença em relação a essa valorização. Já muda bastante, ó. 21,35% em um ano. Em 5 anos, 152,56% em 5 anos. Vamos jogar aqui 10 anos. E aqui, basicamente, o valor da ação disparou, né? 703% em 10 anos. E aqui embaixo a gente chega no Índice de Basileia do Banco Itaú, ITUB4. Nem selecionou aqui. Índice de Basileia nada mais é do que um indicador que mostra a saúde e a segurança financeira de um banco. E o Banco Central aqui do Brasil, ele exige no mínimo ali um índice de Basileia de 11%. Aqui o índice de Basileia do Banco Itaú no primeiro trimestre de 2026, 14,80%. O índice de Basileia é bem tranquilo, bem seguro, bem saudável, o Banco Itaú. E aqui a gente chegou na parte que eu queria te mostrar, ó, em relação aos pagamentos mensais, ó. 1/12/2026, 3/11, 1/10, mês 9, mês 8, mês 7, mês 6, mês 5. Aqui já tá mês 8. Não, a gente vem aqui para a segunda página. Mês 4, mês 3, mês 2 e mês 1 aqui embaixo. Como você acabou de ver, pagamentos mensais e frequentes. É claro, é um valor baixo porque ele distribui esse valor que ele ia pagar em apenas alguns meses esporádicos, ele distribui parte desse valor ao longo do ano. Então você pode ver aqui, ó, pagamentos de 1 centavo faz ali o Itaú. E aqui em cima a gente consegue ver os dividendos pagos ao longo dos anos. O filtro aqui de 10 anos. Em 2025, ele pagou 4,73 por ação. 2024, 2,41. 1,26. 1,2. 91 centavos. 2020, 1,30. 2019, 2,80. É claro, e aqui em 2026 já pagou 55 centavos por ação. Aqui agora na parte de receitas e lucros do Itaú, crescimento crescente ao longo dos anos ali, tanto de receita, como a gente vai dar uma olhada mais específica aqui, como também de lucro líquido. Vamos pegar aqui 2025,
387,1 bilhões de receita, lucro líquido de 45,8 bi. Em 2024, 335,3 bi de receita e 42,1 bilhões de lucro. Basicamente, os últimos 5 anos ali, vamos filtrar aqui, crescimento ano após ano, tanto de receita, como também, vamos filtrar aqui, vamos tirar a parte da receita, como também de lucro, ó, 28,3, 30,7, 33,8, 42,1, 45,8 e nos últimos 12 meses 47,02. E obviamente a gente teve o crescimento de receitas e lucros e isso obviamente reflete no patrimônio, né? Basicamente um escadinho ano após ano, sistematicamente aumentando o patrimônio, crescendo ao longo do tempo ali o nosso banco, o Itaú Itubi4. Agora, para fechar aqui a parte do Itaú, vamos ver a comparação dele com o índice de inflação. E basicamente o Itaú deu uma surra na inflação ali, perante a inflação, cresceu muito acima da inflação. E a segunda empresa, junto com talvez ali o Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, é o Banco Bradesco. BBDC4, ação aqui preferencial, final 4. Uma ação de BBDC4, R$ 17,70 na data de hoje. Dividend yield nos últimos 12 meses de 8,51%. Aqui vamos puxar os últimos 12 meses, valorização de 26,24%. E comparando ali esse período de tempo. Porque eu vejo, na minha opinião, as ações são, obviamente, todos os investimentos que a gente faz é visão do longo prazo, mas em especial as ações, porque o seu crescimento está no longo prazo. Você vai ver isso aqui agora, ó. Um ano, 26,24%. Vamos jogar aqui 10 anos para ver o resultado. 128,94% no período de 10 anos. E uma coisa que eu não mostrei para vocês quando eu estava mostrando ali o Itaú, os dados, os números do Itaú, em relação a isso aqui, ó. Payout. Mas, Gabriel, o que é o payout? Payout nada mais é do que a porcentagem que a empresa define que vai distribuir ali para nós acionistas através do dividendo. Então ela pega o lucro líquido e através desse lucro ela define qual a porcentagem desse lucro que ela vai fazer a distribuição para nós acionistas. Aqui, ó. Vamos pegar o ano de 2025. 57,32%. Para ficar mais fácil o exemplo para você entender, vamos supor que o Bradesco tenha feito aqui no ano passado, 2025, 100 milhões de lucro líquido. Ele distribuindo 57,32% significa que 57,32 milhões desses 100 foi distribuído para nós, acionistas. Eu falo nós para exemplo do vídeo, não quer dizer que eu tenho ações do Bradesco, mas quer dizer que 57,32 milhões desses 100 foi distribuído através de dividendos. É basicamente assim que funciona o payout. Aí você deve estar vendo esse 185,13. Dado o exemplo que eu acabei de dizer em relação aos 100 milhões que seriam 100% do lucro líquido, se está 185 quer dizer que ele teve 100 milhões de lucro, ele distribuiu 185,13 e é basicamente isso. Esses 85,13 que passam no caso ali dos 100 milhões que eu usei de exemplo, quer dizer que talvez a empresa tinha algum dinheiro em caixa, alguma reserva e decidiu distribuir para os investidores, para os acionistas, ou que recebeu ali algum dinheiro de um evento não recorrente. Mas basicamente são eventos esporádicos, isso não costuma acontecer com frequência. E aqui, como você pode ver, a média do setor bancário em relação ao payout é de 18%, e o valor atual que ele está distribuindo aqui, 58,44%. E aqui, como você pode ver também, o Bradesco faz esse pagamento mensal, mês 12, mês 11, mês 10, 9, 8, 7, 6, 5 aqui embaixo, 4, 3, 2 e 1, assim como o Banco Itaú também. Aqui, como a gente pode ver também, receitas nos últimos 5 anos basicamente crescentes, assim como o lucro nos últimos 10 anos também fazendo esse filtro, variando um pouco mais do que o Itaú, mas resultados muito bacanas ali de Banco Bradesco. 270 de receita, 23,9 bilhões de lucro líquido em 2025. E obviamente, dado como a gente acabou de ver, receita e lucro crescendo, obviamente, o patrimônio vem crescendo, junto também ao longo do tempo, basicamente uma escadinha ali, ó, ano após ano, o patrimônio crescendo, o banco crescendo ao longo do tempo. E a terceira e última empresa, Banco Banestes, valor da ação R$ 8,76 na data de hoje, dividend yield nos últimos 12 meses, 9,26%. Puxando aqui, ó, a cotação do início do ano até agora, do 1/1/2026 a 16/5/2026, 9,30% de valorização, vou jogar aqui 5 anos, 140,28 e 10 anos aqui, 568%, mais de 568%. Como a gente acabou de ver ali, a média do setor bancário 18%
e a média da empresa 50,34. E está distribuindo hoje, valor atual aqui, 83,85% de payout. E aqui, como os outros, né, pagamentos mensais, obviamente, ainda não chegamos nesses meses aqui, dezembro, novembro, mas já são pagamentos que estão programados para serem executados, né? Aqui 2026, rendimento de 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos. Aqui a gente consegue filtrar dividendos pagos. 2025, 71 centavos por ação, 2024, 66, 63 e 43 em 2022. Dividendos crescentes ali ao longo do tempo, nos últimos 5 anos. E 2026, por enquanto, 42 centavos pagos ali por ação. Receita e lucros crescendo também nos últimos 5 anos. Vamos filtrar aqui 10 anos. Variando ali um pouco mais, sempre crescentes. A partir de 2022 deu um salto bem bacana aqui, comparado a 2021. Vamos jogar no máximo aqui. Crescentes, como a gente pode ver, o salto de 2021 para 2022 deu uma guinada muito boa. Em 2025, 5,4 bi de receita e 339,9 milhões de lucro líquido. E aqui agora em relação à evolução do patrimônio, nos últimos 5 anos ali, 2020 para frente, crescendo ano após ano, filtro aqui para 10 anos, a mesma coisa, e filtrando no máximo aqui que o investidor 10 consegue puxar. Como você pode ver aqui, saiu de 665,1 milhões em valor patrimonial em 2009, e aqui o último ano completo, 2025, 2,4 bi. Conseguiu crescer bastante o Banco Banestes. E claro, nenhuma dessas 3 ações é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Esse vídeo não tem esse intuito. Mas, como você viu aqui, são 3 ações de um setor extremamente perene, um setor extremamente importante para a nossa economia e basicamente hoje indispensável não só no Brasil, mas de forma geral no mundo todo, um setor extremamente importante. Mas se o seu objetivo é investir em ações visando apenas o pagamento de dividendos mensais, na minha opinião, eu acho que você deveria focar um pouco mais em fundos imobiliários. Eu vejo que uma carteira bacana de você vir construindo ao longo do tempo, esses 2 ativos coexistem nessa carteira. Você tem que e deveria ter os 2, na minha opinião, porque eles têm papéis diferentes. As ações vão trazer esse crescimento, essa valorização, essa evolução do nosso patrimônio. Ao longo dos anos, você acabou de ver ali nos gráficos das 3 empresas, basicamente, ao longo de 5, 10 anos, elas cresceram exponencialmente. Então, as ações dos fundos imobiliários têm papéis diferentes. Os fundos imobiliários, como você provavelmente deve saber, o foco deles é fazer a distribuição de rendimentos mensais. Então, uma carteira bacana de investimentos visando longo prazo, eles coexistem na mesma carteira. Mas enfim, agora eu quero saber de você. Você tem algum banco na sua carteira de investimentos? Se você ainda não tem, você pensa em algum dia acrescentar alguma dessas empresas na sua carteira de investimentos? Diz aqui para mim nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, eu espero que sim. Deixe seu like se ainda não é inscrito ou inscrita. Inscreva aqui no canal, ative as notificações. Deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é de valor, começa e passa a recomendar para outras pessoas também. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.